Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja o navio pirata em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos dar dicas de animes dublados. Eu sou o Raul e Lucas, receba! Pô, mano, vou te falar que tu roubou minha frase. Tu me ferrou, cara. Era essa minha frase. Eu ia fazer uma piada justamente com receba. Olha aí. Aqui é o Lucas e o Raul me ferrou. Eu peguei esse anime e eu falei assim, cara, eu tenho que falar desse receba. Os caras meteram. Eu pensei assim, não, os caras não vão meter um receba. E aí eles pensei assim, tá, eles meteram um receba. Você podia falar também, pô, eu sou o Ronaldo no auge. Oh, essa frase me pega muito, tá? O Ronaldo no auge pode ser duas coisas. Pode ser ele no auge, tipo 98 seleção brasileira, ele no auge, Corinthians pegando 3 na Paulista, né, velho? Pô, mas bons auges, não? O auge dele foi com a Milene lá. Peraí, cara. Eu sou a Naomi, prazer a todos. E eu sou péssima pra lembrar nome de macho. Eu conheço um maluco também que entrou no podcast uma vez e também não lembrava meu nome, mas tudo bem. Mas tudo bem, eu também sou péssimo pra lembrar nome de macho. Quem gosta de lembrar nome de macho aqui é o Lucas. Não lembro não. E pra mais nomes de macho, após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. E agora nós temos um novo parceiro, a Nihongo Yabai, transformando sua paixão em cultura japonesa e influência no idioma, com aulas particulares para todos os níveis, aulas em grupo, além de uma série de conteúdos novos toda semana para você aprender japonês com animes, mangás, jogos e tudo da cultura pop no Instagram, @NihongoYabayo. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e na Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Bruno, temos mensagenzinhas do Spotify, é isso? Aquela mensagem que a gente sempre pede pra enviar e que a gente gosta muito de ler. Né? Sempre esperamos aí que a galera mande bastante pra gente ler aqui eu e o Raul. Às vezes o Lucas aparece, né? Agora tá mais eu e o Raul, mas às vezes o pessoal vai rotacionando aqui. E qual que é a primeira mensagem? A gente tem uma mensagem referente ao MDA 142, Frieren, a jornada para o além. E o Wesley Ozora nos mandou: ótimo programa de um incrível anime. Só queria saber quando vamos ter episódio do melhor anime de romance dos últimos tempos, Boku no Kokoro. Abraço, vocês são pica-pi. Quando é que já vai ter Boku no Kokoro aí? O Raul que é o cara que manda e desmanda na pauta, então depende dele aí. Que anime é Boku no Kokoro que eu nunca assisti? Então, o momento que a gente tá googlando e aí o editor corta, entendeu? A gente não viu o anime, pô. Se a gente vê o anime e for maneiro, a gente põe em pauta. Fica aí a observação. Mostra toda a relevância de Boku no Kokoro, né, cara? Ai, caraca. Também temos mensagens do MDA 144 Solo Leveling. E a primeira mensagem é da Thaís Bueno. E ela falou: foi bem isso mesmo. Eu tava lá empolgada com a luta, na maior expectativa, e de repente eu tava vendo Cabeça Branca da Associação. Eu gosto dele, mas eu queria ver porrada! Ah, mas realmente eu queria ver... acho que todo mundo gosta de ver porradaria em Solo Leveling, né? Não tem jeito. Os cortes de Solo Leveling pra temas que não tinha, que nem deveriam estar nesse arco, são um negócio absurdo. Tá vendo? E temos mais uma mensagem, não é mesmo, Raul? Exatamente. Da nossa amiga Naomi. Que tá nesse episódio. Nomination. Que está no episódio que vai tocar agora, né? Nomination, grande Nomination. A Naomi do passado e a Naomi do futuro, né? Será que ela já precalculou? Assim, falou, pô, você acha que eu vou participar de tal episódio, então eu tenho que mandar mensagem mais ou menos nesse que vai dar tempo de ler, tá ligado? Será? MDA no multiverso da Naomi, né? Então, e aí é o seguinte, né? Off topic. Essa música da opening de Solo Leveling é boa demais. É de um grupo de K-pop famoso, o
TXT, que não é um arquivo de texto. E eles têm música com a Anitta, kkk. Pode ser referência. Será que é referência? Eu não sei, eu não manjo de K-pop, cara. Não vou poder falar aqui. Mas realmente a opening é boa, eu gosto. É um trabalho do Sawano, né? Grande mestre Sawano. Mas eu gostei, acho que ficou legal. Aí a pergunta que fica é: eles têm música com a Anitta ou a Anitta que tem música com eles? Aí eu não quero causar intriga, né? Mas. Respondam aí nos comentários, né? Responda aí na caixa do Spotify. Agora a gente vai tomar hate de todo mundo de K-pop que gosta do TXT. É uma pergunta, não é uma afirmação. Esse programa é um programa democrático. Eu prefiro exercer meu direito de silêncio quando a gente fala de K-pop. Não quero ser agredido no Twitter. A regra Glória Pires, né? Também temos mensagem do Papo Nerd com Elas Cast 6, o nerd de ontem e o de hoje. Né? Também da Thaís Bueno, e ela comenta que hoje em dia as senhoras assistem doramas no Telegram. Os animes, séries, webtoons, novels viralizam muito. Muito site caindo e muita coisa sendo publicada também. Real, cara, é o que acontece hoje em dia, né? As meninas focaram aí na mudança de como era ser nerd na época que elas estavam na escola e como é ser nerd hoje, né? Que ser nerd não era uma coisa muito boa antigamente, né, Bruno? Sim, eu mesmo já sofri bullying, enfim, tem várias coisas muito cabulosas aí que aconteceram no passado e hoje é meio que louco assim de pensar, né? Essa questão de, por exemplo, minha tia, ela vive assistindo dorama, cara, é uma pessoa que ela não tinha muito esse contato com anime, né? Mas ela começou a ver dorama e começou a amar, assim. Antes essa coisa de novelas, animes que vinham lá do Oriente, que vinham do Oriente, era uma coisa meio colocada à sua exclusão, né? Todo mundo olhava aquilo estranho. Hoje em dia não, pô. Hoje em dia tá no mainstream, algo... Até tem moda, né? Tem camiseta de anime. Hoje você vai na loja e você acha facilmente uma camiseta de um anime. Então, tipo, cara, é meio louco de pensar, né? Eu nunca imaginei que acontecesse isso. E se você quer saber a história do Bruno sendo bulinado na escola, deixa aqui nos comentários que ele conta. Lá, ele 1000 vezes, né? E eu achei bacana, né? A gente conversa muito offline sobre esse tema, antes de acabar aqui a sessão de e-mails, mas a importância, né, do family friendly nesse podcast, você vê que vem crescendo muito o número de inscritas, né, seguidoras, mulheres no MDA, e os comentários femininos do MDA. Isso prova que elas se sentem seguras, né, de participar do podcast de alguma forma. Isso aí, galera. É um espaço que a gente quer que muitas pessoas participem, que a gente quer diversidade, pluralidade. Por mais que a equipe que a gente grave, a maioria pelos do MDA, a gente grava com homens, né, a gente quer tentar, assim, trazer pessoas para falar, trazer outras opiniões, porque senão fica muito na mesma caixinha, né? Embora a gente tenha um bando de pica-pia aí nesse podcast, tem o Papo Nerd também, que é um podcast que fala com vocês. E aí, Bruno, vamos ir pro multiverso da Naomi? O multiverso da Naomi? E deixar ela falar das dicas de anime? Cara, vamos. Se não tivesse já nome pra esse podcast, poderia colocar no título, né? Podcast, multiverso da Naomi. A gente vai saber quando esse podcast for pro ar. Partiu! Partiu! Voltando os e-mails, vamos indicar os adibzinhos. Vocês gostam de animes dublados? Porque é fácil, né? Você pode assistir com seu filho, né? Você pode assistir com uma pessoa que não consegue ler com velocidade, ou com a pessoa que tem dificuldade visual, porque é complicado, né, cara? A gente vê negócio legendado, é muito complexo. Fora que a gente aprendeu no nosso episódio de adaptação e legenda que a adaptação ajuda as pessoas a entenderem mais, se sentirem mais no contexto do anime, porque é focado no país, ou seja, no Brasil. Então, vamos falar de animes dublados que nós gostamos. Nós falamos, pô, essa dublagem combinou com o anime, isso aqui é maneiro. E aí, Lucas, qual que é a primeira que você vai indicar? Bom, então receba essa dublagem aqui. Vou falar de Awashi, né, com anime de futebol, esporte, com 24 episódios do gênero esporte, lançado em 9 de abril de 2022. O estúdio é do Production ID, como a gente sabe, Production ID é um estúdio famoso por fazer anime de esporte, né? É o estúdio que fez Kuroko, é pela Production ID. Haikyuu. Isso, Baruch Yokoso. Baruch é maravilhoso. O próprio Diamond no Ace é a Production ID com parceria com a Madhouse. Eu e o Vup, quando a gente é meio fominha de anime de esporte, a gente sempre teve o Production ID como referência como estúdio de anime de esporte. Os caras têm know-how aí pra fazer as animações e tudo mais. A fonte é um mangá, né? O autor é o Yugo Kobayashi. Lembrando também que o mangá tem no Brasil. Se eu não me engano, é pela JBC. É isso mesmo. O estúdio de dublagem foi o Som de Veracruz, né? O diretor foi o Eric Boglio, eu acho que é assim que se fala, e o Matheus Perissé. Pô, os dois têm nome meio francês, aí os caras me quebram. O Matheus, inclusive, ele só foi diretor
em conjunto com o Eric no episódio 24, episódio final. O cara só chegou ali pra botar o nome dele no final do trabalho, né? Entendi. Nos animes também tem muito isso, né? O diretor de animação, que é o diretor de episódio, ele é o diretor de dublagem de episódio. Entendi. Não, e tem um diretor pra cada detalhe do episódio, né? Tipo, esse aqui foi o diretor de animação de não sei o que lá. Eu falo, gente, o cara realmente fez um frame. Tá aí seu nome, amigo. Ele fez um frame maravilhoso, né? Mas às vezes é all frame, né? Pô. É aquele frame do Sasuke todo torto, né? Nossa. Pô, mas aí vai chamar o Guaraná, porque o Guaraná diz que tem controvérsias. Né, tem, porque é pra dar movimentação. É porque Naruto tem vários momentos meio estranhos, né? Tem, tipo, tem um do Sasuke que ele tá parecendo um... Sabe aquelas minas de filme de terror, que ela tá toda torta, com o bracinho? Tem uma cena do Sasuke assim, aquilo ali é bug. Mas o Naruto lá na luta contra o Ben é proposital. Enfim, vamos voltar a falar sobre o Awashi, que a sinopse é o seguinte, eu vou pegar a sinopse aqui, como tá escrita, e depois eu vou dar a minha sinopse, beleza? Beleza. Uma jornada de aprendizados e experiências de um jovem promissor no futebol. Apesar de sua personalidade difícil, um técnico aposta em seu talento e o convida para uma peneira na capital. O estudante, então, decide deixar sua pequena cidade para ir atrás de seus sonhos. Mas nem tudo será tão fácil. Levante-se, anime, venha com a gente, Super 11 vai começar. Não vou falar de anime decente, velho, pelo amor de Deus. Calma aí, cara. Não fale mal de Super 11 na minha frente, não, irmão. Se eu ver você falando mal do Goend na minha frente, ó. Não, eu não preciso falar mal do anime, o anime é ruim por si próprio, pô. Pera aí. Mas assim, eu vou traduzir a sinopse. É basicamente um moleque que acha que joga pra caramba como atacante, só que aí depois a gente descobre que ele não é o Ronaldo e sim o Marcelo. Basicamente é essa a história. Pior que é. Exatamente. O cara acha que é o Ronaldo, que é o Van Basten, e no fim das contas, ele deve ser um atacante do Vasco esquecido, entendeu? Não, e assim, lá na cidade dele, ele começa, pô, arregaçando lá, né? Mas aí também, pô, ele tá jogando contra os leiteiros, carteiro, Sim, verdade. tipo, só, pô. Aí falou, ó, amigo, aí também, né? Pô, tá. Aí até eu, né? Convenhamos. Aí quando ele chega na capital lá pra jogar contra os caras que é bom de verdade, aí ele sente o baque, né? Aí ele vai ter que fazer. Aí fala, meu filho, então você paga 60 mil aqui pro técnico, deixa você jogar, entendeu? Pô, Lucas, esse é o anime de quando o Tiquinho Soares descobriu que não joga tudo isso. Tu esquece o Tiquinho, cara. Pô, peraí. Não, é o anime do Pablo, velho. O Pablo, que era do Atlético Paranaense, quando ele veio, foi jogar no São Paulo, não fez um mísero gol, custou 7 bilhões de dólares e ainda voltou pra lá pro Atlético Paranaense e voltou jogando bem ainda. Pô, os dois não tá nem na minha prateleira, vocês estão de sacanagem comigo, velho. É que nem o centroavante do Corinthians também, mano. Yuri Alberto? É exatamente, é o mesmo nível. Nessa vibe. É igual o Rony, né, que acho que joga até hoje. Não, o Rony é banco, pô. Nosso centroavante é seleção. É o maior artilheiro do time, velho. Não, o maior time da Libertadores. No nosso time é o Dudu. A estrela do teu time é o Rony lá. Pocket. A estrela do nosso time chama Abel Ferreira. O bruxo. Tá, enfim, vamos voltar só a falar do Awashi. Vamos deixar o John Test trabalhar. Bom, vamos lá, sobre as curiosidades sobre a dublagem ao Awashi, tá? Também puxar um pouquinho da coisa técnica. A dublagem é bem ok, tá? Deixando bem claro que a dublagem é bem ok. Não é nada extraordinária. Tem alguns momentos, alguns personagens que eu achei bem... com som meio estranho, a edição, a mixagem. 90% dos personagens tá ok e a escolha de voz tá bem legal, tá encaixando com o personagem. O que me incomodou é que, realmente, os Receba, eles aproveitaram uma trending do momento, que era o Luva de Pedreiro naquele momento que tava bombando, mas ele cai numa armadilha, porque faz muito sentido, é muito legal no momento, mas se o cara não conhecer um TikTok, né, um Instagram, não sei qual é a rede principal do Luva de Pedreiro, você não pega o Receba dele, é só um negócio meio estranho. Ah, não sei, pô. O pessoal ainda fala Receba assim, mesmo sem conhecer o Luva de Pedreiro, porque virou uma frase. Não, eu não vi. Talvez não no Rio, mas eu acho que virou uma coisa meio que comum, assim. Você fez uma merda, receba, sabe? Eu acho que em Awashi não ficou... O jeito que eles inseriram o Receba... Eu lembro do momento que eu tava assistindo ao Awashi, que eu assisti recentemente e tô 100% dublado em português. E eu tava, sei lá, lavando... Por isso que eu gosto de anime dublado, tá vendo, gente? Porque aí eu tô lavando louça, eu consigo, entendeu? Fazer multitask aqui. Tô lavando aqui uma roupa, consigo ser multitask. E eu ouvi o Receba e eu lembro perfeitamente. Eu desliguei a torneira e falei...
ele falou receba? Foi isso mesmo? Foi isso mesmo? Eu não senti que foi tão natural assim, sabe? Sim. Pô, um negócio orgânico. Ficou meio que, putz, vou colocar exatamente o receba nesta frase na hora que ele fizer este negócio aqui pra pum. Sabe qual é o efeito? O timing não é ruim, assim, minha opinião. Porque o Luva de Pedreiro, de novo, é porque o Luva de Pedreiro faz isso quando ele fazia o gol, né? Ele batia a falta lá, fazia o gol e gritava, receba, não sei o que lá, blá. E aí, beleza, quando o Maninho lá faz o gol, pô, ele falava, receba, beleza, ok. Só que, tipo assim, se tu não faz uma conexão direta ao fazer o gol, falar receba, que fica muito estranho. Faz sentido com o momento da obra que veio pro Brasil, o momento do Luva de Pedreiro, porque era um cara do interior, que ele jogava num campo de terra, e ele gritava, receba, o melhor do mundo, e não sei o que, Luva de Pedreiro, que é meio que o personagem do Awashi faz, né? Mas é aquele negócio que você comentou também. Daqui a uns 10 anos, talvez não seja tão reconhecível assim, né? Hoje em dia, né, já fica meio estranho, porque o Luva de Pedreiro, assim, primeiro, ele é um cara de nicho. Se eu não for um cara aqui super antenado, super não, mas um cara antenado em redes sociais, tu meio que caga pro Luva de Pedreiro, mas na real é essa. Mas também o Awashi também não deixa de ser de nicho também, né? Tá, mas são nichos diferentes. É o mesmo, pô, nicho de quem gosta de futebol, pô. Não acho não, cara. Eu não acho não. Porque, por exemplo, eu sou um cara que assisto anime de beisebol. Eu nunca assisti uma partida de beisebol completa na minha vida. Mas é que beisebol não é esporte difundido no Brasil. Mas futebol é. É uma dublagem feita pra brasileiro de um esporte que é difundido aqui, pô. Não sei. Eu não comprei o... Eu não gostei do Ashito falando receba não. Agora, tem uma parada que eu achei uma sacada bem legal. No mangá, é interessante a gente comentar, né, que o mangá, ele é desde 2015, e em 2015, Diego Armando Maradona estava vivo. Uhum. E aí tem uma coisa no mangá que é assim, o Ashito, ele fala assim, não, eu sou a reencarnação do Maradona. Aí ele para assim, mas espera aí, mas Maradona tá vivo. Ele falava isso, tipo assim, eu sou a reencarnação de Diego Maradona, apesar de o Maradona estar vivo. Só que aí, durante a produção do anime, o Diego Armando Maradona veio a falecer, morreu o Maradona. Então, esse diálogo não faz mais sentido, porque ele pode ser a reencarnação de Maradona porque o Maradona morreu. Mas ele fala do Maradona, eu lembro que ele falava de outro jogador. Ele era a reencarnação. E aí que tá. Quando chegou nessa parte no anime, que o Ashito começou a falar, eles mudaram o jogador. Na legenda, mudaram. E aí tem uma divergência. Pelo menos, eu não sei se depois da Crunchyroll corrigiu, mas eu assisti legendado na época que tava saindo. Depois, quando eu fui pro podcast, eu fui rever o dublado e eu vi que saiu essa divergência. Quando eu vi legendado, a legenda tava Cantonar. Quando saiu o dublado, eles usaram o Van Basten. Sim. Van Basten, isso mesmo. Então, assim, tem essa divergência. Eu não sei se o anime assim, eu não lembro realmente se o anime usou outras, ficou mudando o jogador, realmente, eu não lembro. Mas tem essa divergência, porque no anime, no mangá, que eu leio, ele fala Maradona. O conceito não muda. Era só ele ter usado, não usar a palavra reencarnado. Mas aí você tira o contexto, porque o contexto é eu falar que eu sou a reencarnação de um grande jogador de futebol. Toda hora ele mete alguma referência, assim, com algum jogador. Tipo, mano, eu sou... Porque ele se acha, né? Ele acha que ele é o Neymar, né? O menino. Ele fala, não, porque eu sou fulano de tal. Eu sou toda hora. Ele fica falando isso no começo do anime. Aí eu falo, amigo, eu já entendi que você acha que você é bom. Entendeu? Ah, não. Ele é melhor. Ney, vamos ser honestos. Não. No começo, na mesma idade? Não. Pô, muito melhor. Ele nem é posição, Raul. Não, mas na primeira escola ele joga de 11. Ele tá com a camisa 10, mas se você vê as jogadas lá, ele é ponta esquerda, pô. Ponta esquerda tal qual o Neymar. Ele não é posição nenhuma, Raul. O próprio técnico dele fala assim, ele não obedece tática, ele não obedece porque ele tem aquele olho de águia dele. Tá, agora eu vou perguntar alguma coisa pra você. O Neymar obedece posição? Não. Você tá confundindo o fato de o Neymar não obedecer um comprometimento romântico com extra-campo. Com o extra-campo dele, com quais campos. Em campo ele obedece sim, pô. Ele tem as orientações, ele sempre teve. O único que ele não obedecia era o Dorival Júnior, que ele xingou o Dorival, mas fora isso, tá tudo certo, pô. Dito isso, eu recomendo ao Acho um anime bem ok. Tem um pessoal que deu um pouco de hate. Eu acho que o mangá é bem promissor. E o anime ele consegue ser bem eficiente. Eu acho que ele também foge um pouco daqueles arquétipos de mangá de esporte, né? Que é o cara talentoso, né? O Awashi ele te entrega muitos momentos a frustração, né? E eu não vou dar muito spoiler. Cara, essa foi a coisa que eu mais gostei. Ele mostra a parte mais real do esporte, sabe? E mostra o menino lidando, né? Com você não consegue.
equipe ou até dele não sendo capaz, né? Que é um pouco vai ao contrário, né? Do que os outros animes, mangás de esporte fazem, que é tipo, não, você consegue, vai lá, amigo. E a grande realidade, né? Se você pegar na base ali, são poucos que vão se tornar profissional. Então, tanto que o técnico lá, quando vê ele a primeira vez, pensa, puta, será que eu me enganei? Só pra trazer uma informação aqui legal, eu já fui escola de futebol, né? Eu já joguei no CFZ, já conheci o Zico. Só que aconteceu o seguinte, eu jogava de volante, né? Zico, ídolo do seu Flamengo, né? Não, no meu Flamengo. E aí, o treinador da minha esquadrinha de futebol, um dia ele chegou pra mim e falou assim, cara, você não é tão bom de volante, vou mudar de posição. E aí a posição que escolheram me colocar foi de espectador, né? Mas assim... Beleza. Bom, dito isso, vamos pro próximo anime. Eu trouxe um anime de garotinha, que eu amo, que é Diários de uma Apotecária. Que tá faltando a representatividade de animes de menininha aqui. E ele é um anime de menininha, e eu amo. A menininha escrava? É, mas uma menininha. Uma menininha com temas pesados? Sim, mas continua sendo um anime de menininha. É Diários de uma Apotecária, tem 24 episódios, gênero drama e mistério, e tem algumas coisinhas de comédia bem de leve também. Lançamento dia 22 de outubro de 2023, bem recente, né, na verdade. Os estúdios são OLM e Toho Animation, e a fonte é uma light novel, né, que é um livro, mas tá tendo publicação já, adaptação no Japão pra mangá, e no Brasil, se eu não me engano, eu acho que tá sendo publicado só o mangá, por enquanto, pela Panini também, né? Eu acho que a novel não tá sendo publicada. Não. Inclusive, fica aí meu apelo para as editoras trazerem mais light novels, porque eu sou mais maluca de livro do que eu sou de leitora de mangá, então tragam mais light novel. Meu apelo, inclusive, pra Panini, que tem uma porrada de obra que a obra original é light novel, mas traz só a versão em mangá, que é uma adaptação do anime e não da light novel original, e deixa o mangá de lado. Exatamente, fica aí meu apelo para as editoras trazerem as light novels. O autor é o Natsu Hyuga, misturou aí dois animes. O nome dele é Exatamente. Ou Anatsu, né? Não sei dizer se é homem ou mulher. Você ama Fairy Tail ou Naruto? Agora a gente vai julgar você. Eu gosto dos dois, mas... Meu amigo. Mano, me deixem... Vocês respeitem. Gente, eu vou contar aqui uma breve história. Eu aprendi a falar inglês lendo fanfics de Naruto. Todo mundo, pô. Em inglês. E eu amo Naruto. Eu sei dos defeitos dele. É aquele filho que você sabe que é feio e ele tem problemas. Mas você ama ele. Não, Naruto eu não julgo. O que eu julgo é Fairy Tail, velho. Exatamente. Cara, Fairy Tail é anime comfort. É anime que não acontece desgraça. O que você acha dos especiais de Natal de Fairy Tail? Amigos, eu amo, mas assim... Eu sei. O do palitinho. Eu sei que não tem nada, não é nada com nada, é só pra gente ser feliz, é só pra deixar o coração quentinho. É só pra alguém tentar achar que vai ver uma teta. A real é essa. Pô. Na verdade, o do palitinho é pior, porque o do palitinho rola uma suruba, né? Pior que é. O do palitinho é o do jogo do rei. Pior que é. É aquele que fica geral peladão? É, aí chega no outro dia, aparece a mina lá que usa a armadura. Ela fala, não lembro de nada, tava bêbada e não sei o quê. Aí ela encontra o cara que ela é apaixonada. O que você fez ontem? Ela, não sei, não fiz nada, não sei. Nada aconteceu. É um anime pra menininho. Adolescente. Anime pra menininho. Pra menininho que gosta de fazer exercícios manuais, né? Anime pra menininho. Voltando, o estúdio de dublagem no Brasil é o do Brasil, o diretor de dublagem é André Rinaldi, e a sinopse, eu vou ler aqui o que tá escrito também, mas eu também vou dar a minha sinopse por cima. Mal leva uma vida tranquila ao lado de seu pai, um boticário renomado. Um boticário é tipo um farmacêutico, mais ou menos. No entanto, sua vida muda da noite pro dia quando ela é vendida como uma simples serva no palácio do imperador. Incapaz de se adaptar à vida na realeza, Mal decide tomar medidas drásticas quando os herdeiros imperiais adoecem, embarcando numa missão para encontrar a cura. Sua audácia chama a atenção de Jinshi, um belo funcionário do palácio que decide apoiar a jovem. Agora, Mal se envolve em intrigas médicas enquanto sua fama vai se espalhando pelos corredores do palácio. Pera, um belo eunuco, a gente tem que deixar isso muito claro. Eunuco! Não é belo, ele é incrível, lindo, maravilhoso. Não é belo, né? Porque o belo é o corno, né? Eunuco nunca vai chegar a ser isso. Mel, tua boca tem o mel e melhor sabor não há. Que loucura te beijar.
silêncio. Pelo amor de Deus. Não sei se vocês viram o Adriano falando que não participou do homenagem. Eu vi e ele falou com convicção. E eu acho que o Lucas vai ter que colocar esse áudio aí do Adriano, né? Mas é muito bom ele falando assim, pô, gente, eu nem conheço esse tal de homenagem a esse, falando que eu fiz esse. Meu, quando ele falou isso, eu falei, mano, esse aí, ele é um romântico. Não tem jeito, ele é um romântico fiel, pô. É o último dos românticos, né, velho? Não, o bom é, tu sabe que quando ele não sabe do que é homenagem, quando ele fala assim, não sei que é esse tal de homenagem aí, eu sou homem, pô. Sim, perfeito. Pô, tô aqui na minha, não tô, sabe, mexendo com ninguém e sempre, quando menos espero, inventam essas coisas de mim. Mas enfim, isso é tudo mentira. Eu nunca fiz esse tal de homenagem aí, entendeu? Essa é a grande verdade. Eu sou homem, né? Acho que todo mundo sabe disso, então isso. Enfim, como que você dá de homenagem de apotecária, velho? Continua. Enfim, é a história de uma menininha que ela é viciada em venenos, aí ela é sequestrada de uma coisa bem esquisita ali, que ela é vendida, né, na verdade, pra esse palácio do imperador pra trabalhar lá, só que ela trabalha por um determinado período e ela ganha uma grana e depois ela pode ser liberada, né? Só que lá, assim, dentro do palácio é bizarro porque tem várias castas, digamos assim, né? Então, tem as meninas que não sabem ler, tem as meninas que sabem ler, tem as mulheres que são mais bonitas, menos bonitas, e aí cada uma delas vai tendo uma função lá. E os homens que entram no palácio, eles são todos eunucos, né? Pelo que a gente vê ali na sinopse. E a menina é simplesmente maluca. A Mau Mau é maluca. Ela é viciada em venenos. Ela fica torcendo pra ela achar algum veneno e provar algum veneno. Eu fico, Mona, você é doida? Você é maluca? Enfim, basicamente isso. É a história de uma menina viciada em venenos, que é sequestrada, acima de tudo. E eu assisti esse anime completamente em português também, do começo ao fim, pelo menos até onde lançou, né, que não lançou todos os episódios dos 24 que tem. Fica aí o meu apelo, inclusive, do Brasil, por favor, dublem esses episódios, porque eu gostei tanto de ver em português. E é muito legal porque os nomes, a maioria das coisas são todos em chinês, né, e a pronúncia chinesa fica um pouco complicada, assim, né, tanto aqui pra quando a gente fala em português. Tanto que eu falei Mau Mau, mas na entonação, né, que eles usam lá no anime, fica Mau Mau, né? E o Jinshi, eu acho que é Jinshi, se eu não me engano. Era alguma coisa assim. Então, algumas pronúncias ali eles deram uma simplificada, porque, enfim, pode ser alguma pegadinha aí com algumas pessoas também. Inclusive, a gente aprendeu recentemente que a entonação é muito importante no chinês, né? Então... Muito importante. Eu já tentei aprender algumas frases em chinês com um amigo e ele sempre fala, não, essa palavra você tem que falar fazendo biquinho. Aí eu falo, mas como que eu falo isso fazendo biquinho? Tipo, é bizarro. Inclusive, o Lucas vai colocar aí o poema do Xixi pra mostrar como é importante a entonação. Vou não. Ou aquela menina lá cantando a Dia, não sei o que, sabe? Que virou meme também. Cara, vou falar pra vocês. Eu acho que dessa lista, talvez seja um dos animes que mais funcionou a dublagem. A dublagem é muito perfeita, a adaptação é muito boa, cara. Sim. Muito boa. E foi um dos melhores, assim, que eu assisti de longe. E um fato bem curioso, que até pelo que eu capto ali dos meus conteúdos que eu faço no TikTok, eu percebo, né? Por algum motivo, assim, talvez por identificação, não sei. Mas tem muitas meninas, né, que comentam lá no meu perfil tudo. E muitas amam Diário de uma Apotecária. E eu vejo até uma conexão, assim, de umas meninas que assistem doramas e que gostaram de Diário de uma Apotecária. E elas viram e mexem e falam, ai, me indiquem animes e mangás parecidos com o Diário de uma Apotecária. Eu falo, amiga, é complicado, porque realmente tá em falta. Eu peguei pra assistir, né? Eu falei até com o Raul esses dias que eu peguei pra assistir o Diário de Apotecária, né? E eu tô vendo dublado. E, cara, realmente a dublagem é muito legal. A história é bem envolvente. Assim, eu sou meio... O pessoal me zoa, né? Que eu sou meio Ed nesse ponto, que eu gosto muito mais de assistir meus Isekai lá com aquele personagem masculino. Fica. Aquilo, é isso aí mesmo. Sou merda só na vida real, mas em outro mundo eu sou... Fica. E é que eu tô esperando pra minha vida também. Tô aqui esperando um caminhão. Viu como o Pikachu funciona, Naomi? Funciona mesmo. E, cara, eu gostei muito do Diário do Apotecário, porque realmente a dublagem, junto com a história, vai te cativando, vai dar é uma voz legal. Assim, ela demora um pouco pra acostumar, tá? Eu
no começo eu achei que ela tava num tom um pouquinho diferente da aparência da personagem. Eu não vi a dublagem em japonês, então não pode falar que eu vi com aquele preconceito, né? Que muitas vezes a gente vai com preconceito de comparar com a voz do conteúdo original, da versão original. Mas, cara, ficou bem encaixada, eu achei legal. Dos personagens que eu assisti ali, a única que ficou um pouco estranho de todos assim mesmo foi a mestra dela, cara, que eles falam que acho que é a Preciosa, né? Que é até um fato meio estranho, porque, tipo... A Cocumbina. A Concubina Preciosa. A do cabelinho rosa, né? Isso. A mestra não, a chefa dela, né? A gerente dela, pô. A dona da casa, a patroete. Pô, a patroa dela, pô. Olha lá, o patroete, tá vendo? Estavam reclamando que ele só falava de Avenida Brasil, patroete de outra novela. As empreguetes daí disso? Exatamente. Tá pô, tocando aí. Não tá. Ah, sim, pô. Cheio de charme era ícone. Não, tem copyright. Preguete pode, pô. Preguete é livre, pô, é comunista. Me ajuda, Raul, me ajuda. Só falando, tá, a dublagem é bem legal. Eu acho que quem tem algum preconceito com esse tipo de obras chinesas, quem tem preconceito com a temática, quem tem preconceito talvez com uma protagonista feminina, cara, assista Diário de Apotecária, que dublagem tá redondinho, gostosinho. Como eu disse, só tem uma personagem que eu achei um pouquinho na edição ali que não ficou legal. Eu vi até um pessoal comentando que depois da pandemia, assim, já tinha alguns estúdios que faziam isso, mas depois da pandemia ficou bem comum as dublagens de casa, né? Home dubbing, acho que eles falam assim, o termo. E aí nem todo mundo tem o mesmo estúdio, né? Tem uma qualidade também de material, né? Então assim, às vezes vai chegar um cara aqui que manja pra caramba de som e fala assim, cara, tá falando uma abobrinha. Mas eu realmente achei o personagem dela com um som meio estranho, sabe? Tipo, não é que a voz não encaixou, é que a voz ficou estranha. Eu falei, caramba, foi estranho. Do outro anime que eu vou falar também tem isso, mas, enfim, aqui é só dessa personagem. Diário de uma Apotecária, eu entendi, acho que eu entendi o seu ponto da dublagem da Mau Mau, porque eu também senti eu sei que você não tava falando da Mau Mau, tá? Mas que você falou antes, eu senti esse estranhamento também, porque ela é uma personagem que, ela foge um pouco, né, daquele estereótipo de personagem feminina de anime, né, que tem vozinha fina, que é muito alegrinha, que é mais vibes positivas. Ela não, né? Ela é mais tímida, ela é mais fechadona, né? Mas ela não é, tipo, tímida inocente. Ela é tímida, tipo, eu estou ligada no que tá acontecendo, mas eu sou mais contida, né? Só que ela, não sei, parecia que o grave, né, da voz dela tentar ficar falando meio assim, aí parecia que tava meio esquisito. Mas depois, acho que até a atriz que faz, ela é super jovem. Eu até vi aqui o nome dela. É a Gigi Pata. E ela é muito... Acho que ela tem 18 anos, 19 anos, assim. Ela era super jovem. E aí eu acho que ela encontrou, sabe? Depois, mais pra frente nos episódios, e claro, né? Com direção de dublagem e tudo. E aí encontrou o tom perfeito que deu, assim... Que combinou muito com a Mau Mau, porque ela conseguiu dar essa personalidade, tipo, de tímida, porém não é uma personagem fraca, sabe? Exatamente. Inclusive, cara, é uma personagem cheia de elementos, né? Porque eu acho que não é tímida, ela é recatada. Isso. Ela não gosta de se comprometer, só que ela tem um defeito muito grande, né? Ela é nóia. Ela é nóia. Ela curte uns tóxicos. Perdão da palavra aqui, no Rio a gente fala que ela é piroca da cabeça. Totalmente, ela gosta muito de uns tóxicos. Tanto que você vê, ela chega ao êxtase quando usa uns tóxicos diferentes aí. No episódio de chocolate a gente viu. Pois é. No episódio lá que ela tá provando veneno lá na festa das concubinas, ela tá lá provando, aí ela encontra veneno e fala assim, pô, finalmente alguém tá tentando envenenar alguém nessa história, velho, que eu só tava sentindo falta de um veneno. Tipo, tá um cara lá olhando cada reação das concubinas que estão provando, das concubinas não, das empregadas que estão provando veneno, e aí, tipo, todas elas tá meio triste, meio tensa, que, pô, se elas engoliu o veneno e não conseguir vomitar, vai de base. E tá lá, uma tipo, super hypada, fala assim, encontrei veneno. Aí os caras assim, cara, segura a onda aí, pô, que reação é essa? É o que o cara lá fala o tempo todo, né? O cara fala, pô, cara, que você tá fazendo aí, velho? Parece que você tá feliz comendo esse negócio aí. E ela realmente tá, pô, ela tá no êxtase. E ela realmente sorrindo, genuinamente. Muito bom, cara. Dito isso, vamos pro anime da Ana Maria Braga, Otaku. É o anime que o Louro José seria o alimento. Claro que eu tô falando de um dos grandes destaques da última temporada, que ainda não acabou enquanto a gente tá fazendo essa gravação. Tá rolando na Netflix. Dungeon Mesh. Vai ter 24 episódios, gênero comédia, ação e fantasia. Foi lançado em 4 de janeiro de 2024 do Estúdio Trigger, que é aquele, não, Estúdio Trigger não faz anime meio termo.
ou o anime é muito ruim ou ele é muito bom. A fonte é um mangá do autor Ryoko Kui. O estúdio Som de Veracruz, mais uma vez, e mais uma vez ele, Eric Bogleo, e conta a história de um jovem aventureiro, o Laio, e seus companheiros que são atacados e completamente derrotados por um dragão em uma dungeon profunda. E esse grupo perde todo o seu dinheiro e provisões. E eles são ansiosos pra voltar pra dungeon porque eles querem salvar a menina, a irmã do Lion, que foi comida pelo dragão. E não é pelo sentido bom. Ela serviu de alimento pro dragão e eles querem reviver ela. E pra reviver ela, eles não podem deixar o dragão transformar ela em pó. Eles têm que salvar ela antes do dragão digerir ela totalmente. Porém, né, eles não conseguiram ganhar muito dinheiro nessa dungeon. Eles não conseguiram pegar muitas coisas. Não conseguiram ganhar o lucro na dungeon. Então, eles pensaram, como é que a gente vai fazer? A gente tem pouco dinheiro, a gente vai gastar com comida? Não, vamos nos alimentar dos monstros. Pô, é fácil. E aí, no caminho, eles acabam encontrando também um anão, que ele é meio que um chefe de cozinha, ele é Ana Maria Braga Anão, que consegue fazer as melhores comidas do mundo com os piores elementos do mundo, que são os monstros. E a gente pode dar muita risada e também sofrer um pouquinho vendo eles tentando salvar a amiga, mas também chegando ao êxtase da alimentação comendo os monstros mais estranhos. Shokugeki no Monstro. Não. Eles não tiram a roupa porque estão comendo. Inclusive, a elfa, ela acaba gostando muito da comida, só que ela fica ali numa briga interna o tempo todo. Porque ela fala, pô, eu tô comendo uns negócios esquisitão aqui. Sabe o No Limite? Lembra do programa No Limite? Zeca Camargo. Ela é vegana? Não. Ela, tipo assim, ela comia comida normal, sabe? Carne de porco, de boi. Tá, batata. Entendi. Aí, de repente, ela tem que comer, sei lá, um slime. Entendi. Pô, dá uma pegada, né? Mas, pô, fica tão bonito. Meu medo de assistir antes da Dungeon Mesh era porque eu falava, gente, eu vou ver essas comidas de anime e eu vou ver antes de dormir, pra me dar uma vontade absurda de comer alguma coisa. Eu não vou conseguir. E eu consegui assistir e resistir às tentações das comidas bonitas. Esse é o rolê. Tem um segredo. Por favor, não assistam esse anime com fome. Não, jamais. Jamais. Pô, vou te falar que eu não sinto esse negócio. Quando eu assisti Shokugeki no Soma também, uma coisa que eu ficava assim, pô, que nem uma parada que eu aprendi. Mel na comida, mel na carne fica bom pra caramba, velho. Eu aprendi Shokugeki no Soma. Será que tem alguma dica que Dungeon Mesh vai me ensinar? Vai com certeza. Porque eles usam os monstros, só que os monstros acabam sendo parecidos com coisas que o japonês usa no dia a dia para fazer os seus pratos clássicos. Eles fazem algumas adaptações, mas eles ensinam, por exemplo, isso aqui, ó, essa comida aqui fica legal com esse tempero, com essa coisa aqui. Então, sim, eu acho que é até mais específico nesse ponto do que o Shokugeki no Soma, porque o Shokugeki no Soma, ele faz pratos reais, mas ele meio que explica mesmo meio a moda Pokémon, né? Então, eu uso isso aqui, faço isso aqui, não. O Dungeon Mesh, principalmente quando é o anão que tá fazendo, ele explica muito detalhadamente como ele faz cada prato, cara. E isso acaba sendo incrível. E fora que é muito engraçado, pô. Sabe o Konosuba, que os personagens fazem aquelas caras esquisitonas? Eu sei que tem um monte de meme do anão na internet. Tem umas cenas do anão lá que é peludão, parece até o Tony Ramos. Sim, tem piada com isso, inclusive, na história. Será que ele deixa o pelo cair na comida? Calma aí, cara. Não, só joguei aqui, mas é que o anime de alimento e tem um cara peludo cozinhando, eu fiquei assim, ué. Não, mas aí tem toda a proteção, né? Ele usa o chapéuzinho, não usa? Usa. Mas ele tá na era medieval. Mas ele é barbudo, né? Tem esse ponto aí. E dá uma pegada, né? Dá. Mas pra quem tá comendo rabo de dinossauro, um pelinho de barba, não, né? Convenhamos. Mas o problema é que ali, naquele anão ali, pela imagem que eu vi, não é só da barba que tem o risco de cair, não. Não, peraí. Agora eu que vou falar, peraí. Segura aí um pouquinho, pô. Ele usa roupas normais, ele não vai sair peladão pra fazer comida, pô. Uau, mas da onde você tava achando? Podia ser do braço. Não, calma, segura aí, mano. Aí é fetiche seu, pô. Aí... Não, meu não, pô. Tá falando de anão aí peludo, o cara já tá pensando aí em sushi erótico, pô. Pelo amor de Deus. Vamos pro próximo anime? Falar da dublagem. É dublagem, verdade. Anime é dublado, né? Pô, que coisa, né? Eu gosto muito de como o brasileiro trabalha bem com dublagem de anime de comédia. Cara, na moral, é muito certeiro, sabe? E Dungeon Mesh, como ele fala sobre comida e as piadas, a maioria delas são ligadas a isso e coisas medievais e tudo mais, não precisa fazer muita adaptação. Você não precisa mudar, tipo, eles não vão falar sobre um herói da era Meiji pra fazer piada, por exemplo. Eles vão falar de coisas de um alimento ou vão falar de alguma coisa medieval.
que é de conhecimento meio que público das pessoas ocidentais. Uhum. Então, tipo assim, as piadas funcionam em português muito bem e os dubladores dão um show, porque o importante da piada é o time. E o time da dublagem é perfeito. São de Veracruz. E historicamente, o Brasil sabe dublar, né? Comédia. Então tem filme, etc, né? Totalmente. O próprio Konosuba, né, bem dublado. O One Punch Man, que tem uma necessidade ali, tem assim, o One Punch é uma obra de ação e comédia. Então, pô, o One Punch Man dublado é sensacional. As obras focadas em dublagem, assim, são bem legais. Eu tenho realmente algumas críticas com algumas localizações exacerbadas, mas assim, 90% dos casos, os caras acertam, sabe? A taxa de acerto é muito superior à taxa de erro. E não incomoda, cara. Dungeon Mesh, pra quem tem esse problema de localização e tudo mais, eles mudarem muita coisa, Dungeon Mesh é o anime perfeito pra você assistir, porque ele não incomoda. E eu acho que tem que fazer, inserir bem, né, essas localizações, porque querendo ou não, assim, beleza, sempre vai ter um cara que vai falar, não, mas eu entendi a piada do período Edo de 1752 do Japão. Uhum. Beleza, querido, mas assim, não é só você que assiste o anime, sabe? Tem pessoas mais jovens, tem pessoas mais velhas, tem pessoas que nunca viram anime. E eu acho muito importante, sabe, essa localização. E Dungeon Mesh ficou bem bonitinho, assim, dublado, sabe? Ficou divertido. E a estética do anime ajuda bastante também, né? Sim, sim. Totalmente. E falando em anime de comédia, a gente vai falar de mais um, né, Lucas? Exatamente. Eu quero falar agora do anime do inferno, com 65 episódios. Até o momento. Tudo isso? Tudo isso dublado. Gente! Nossa, eu não tinha noção que Iruma-kun tinha tanto episódio assim. São 3 temporadas, né? Sim, 24, 21 e 21. Mai Mashita Iruma-kun, do gênero Isekai, comédia e escolar. Esse Isekai é bom. Data de lançamento 5 de outubro de 2019. O estúdio Bandai Namco. É da Bandai Namco? Rapaz, não sabia. É, da Bandai. Rapaz, juro que eu não sabia. É aquele anime pra vender bonequinho. Pô, pior que eu não vejo o Iruma vendendo bonequinho, sabia? Até tem, mas eu também não vejo tanto não. Só se foi a piadinha, porque Bandai vende bastante boneco, né? Sei. A fonte é um mangá. O autor é o Osamu Muniz. O estúdio de dublagem é o Onidub, com direção de dublagem de Vitor Mello. E o anime conta a história de Iruma Suzuki, que é um garoto de bom coração que acaba se tornando neto de Sullivan, um arquidemônio do mundo das trevas. E ele é matriculado na escola de demônios. Não é House of Vampire, galera. Nessa escola, o Sullivan é o diretor e Iruma tenta se esconder. E ele, na verdade, é um humano. E assim viveu uma vida tranquila. Mas, graças a seu avô, né, é bom frisar, ele sempre acaba se tornando o centro das atenções e se movendo em várias atrapalhadas. E aí, tipo, atender do Sessão da Tarde. Iruma-kun, a dublagem, ela é bem ok, tá? Eu achei de problema, tá? Primeiro vamos falar dos problemas que eu encontrei. O narrador me incomoda muito. Iruma-kun tem aquele esquema de dublagem, de ter um narrador contando uma visão de fora da história, né? Algo que acontece, por exemplo, em Kaguya. Então, Iruma tem uma importância do dublador, de novo, do narrador. E aí, quando eu fui ver dublado, uma coisa que me incomodou muito era esse narrador, cara. Esse narrador tava me incomodando muito. Porque o narrador, geralmente, ele tem uma voz mais imponente, mais marcante, né? Mais firme. E o dublador de Iruma era uma voz... Cara, sem sacanagem. Era uma voz normal. Sem peso, tá ligado? Então, me incomodou bastante isso. Mas, fora isso, as vozes encaixaram. O que me incomodou também foi uma escolha meio que de direção ou técnica, não sei como se encaminhou isso, mas tem alguns termos e, principalmente, eu não sei se vocês vão lembrar de Iruma, que tem um hino do colégio, que é eles falando sobre comer humanos e tudo mais, e aí na legenda você tem ali o que tá sendo cantado. E aí quando vai o dublado, tu não entende nada, porque não tem legenda, não tá dublado. Assim, eu realmente não sei, gente, se eles cantam em japonês, tá? Mas eu lembro que na legenda tem a letra da música que eles estão cantando. Tanto é por isso que você entende as piadas que tem ali naquele momento, né? Que o Iruma falando que ele tem que passar quieto, porque eles falam na letra que se a gente encontrar humano, a gente vai comer, a gente vai devorar, fazer isso, fazer aquilo. E aí no dublado, tá os monstros cantando lá no idioma que você não entende, né? Eu acho que tá em japonês, tá? Mas se a gente vai falando no idioma dos monstros lá, eu vou pedir que vocês me perdoem. Mas a questão é que no dublado você entende a piada. E no legendado. E no dublado, você fica meio que ok, o que tá acontecendo. E em vários momentos isso acontece assim, quando tem alguma coisa meio que precisaria de uma legenda, tá? Tem muitas coisas que eles não traduziram, então ficou meio estranha a dublagem nesse momento. Então, assim, realmente a minha crítica fica na questão do narrador e dessa escolha de eles não quererem traduzir algumas coisas que na legenda é traduzido. E aí você perde algumas piadas no caminho. Mas assim, a voz do Sullivan ficou legal, o do próprio
Iruma. A do Asmodeus é uma voz ok, não tem a mesma sinergia que nem do japonês. E eu me esforcei bastante pra não fazer uma crítica meio errada, tipo, de estar sendo saudosista com o original. Mas eu falei assim, não, cara, eu gostei das outras vozes, mesmo sendo diferente do original, mas o Asmodeus, realmente, o Asmodeus é o cara que é o brabo do colégio, né? É o tipo, o Tier 1 ali, é o cara que é o da elite, o cara poderoso. E aí o Asmodeus tem aquela voz mais séria, e aí quando ele tá com o Iruma, ele meio que tem aquela voz mais derretida. E a dublagem eu senti que não conseguiu passar isso. Mas assim, cara, nada que comprometa a história, é mais eu sendo muito chato. Eu vou ser bem honesto com você. Eu dou razão, principalmente no fato na questão do fator comédia. Iruma é uma história de comédia, principalmente uma história de comédia. E assistindo dublado, eu sinto muito mais o foco no fator da aventura aí, da jornada do Iruma, né? Pra tá numa escola cheia de monstros e sobreviver a isso, do que o fator comédia, que é o principal. A dublagem japonesa, ela se foca muito na comédia, mas também é uma comédia muito japonesa, né? Aquela comédia do que o tom de voz em japonês, ele traz aquele fator, né, que é um tom de voz mais escrachado. E não funciona fazer isso, só trazer pro português e trazer o mesmo tom de voz. Eles teriam que adaptar de um jeito diferente. E eu não senti o apelo pra adaptar essa comédia no dublado. Tipo assim, a história tá ali, a aventura ali, o dilema do Iruma tá bem explicado, mas principalmente que é um dos gêneros mais importantes do anime, que é a comédia, eu não sinto que ele tá ali a maioria das vezes, sabe? É, tipo, sendo direto, tem três personagens que me incomodam, mas tem dois que eu sou mais incisivo, tá? Os três personagens são o Asmodeus, né? A Clara e o cara fortão, acho que é Sabinok, o loirinho. Esses personagens me incomodam muito, esses três personagens. Só que a Clara, eu ainda entendo assim, tá, beleza, aquela voz moe, estridente, talvez funcione mais no japonês. A dubladora, ela deu uma diminuída nisso. Só que o Sabinok, velho, ele tem zero daquela imponência de valentão no dublado. Zero, saca? Então, assim, e o Asmodeus não tem essa imponência também do cara culto, e que em certo momento se derrete com o Iruma, é o caroto bonzinho, mas que é o cara que derrotou ele, então ele é o mestre dele, enfim. Agora sim, gente, é uma dublagem ruim? Não é uma dublagem ruim, mas eu acho que pra quem não conhece a obra original, pô, mano, passa batido, bonito. Agora, acho que pra quem conhece e sabe do potencial de Iruma, né, nesses aspectos, aí tu fala assim, faltou aqui, faltou. Sabe? Não é, por exemplo, que nem Konosuba. Pô, mano, Konosuba que eles fazem com a dublagem é absurdo. Konosuba dá um show, mano. Mano, Konosuba tem uma cena que tá a Lit lá, a morto-vivo, falando que vai sugar o Kazuma, e aí ela fala de um jeito que eu acho que é meio sexual, e aí o Kazuma vira um chupa. Mano, o jeito que o Kazuma fala esse chupa é muito engraçado. Porque é como um cara idiota realmente no português falaria. Você compra a ideia. E aí, muitas vezes tu não compra porque a voz não passa. Mas enfim, no geral, pro público geral, Possui é bacana. Não recomendo, assim. Pelo contrário, tô trazendo esse podcast porque eu recomendo. Assim, é uma série legal. Eu acho que é uma série que muita gente subestima a qualidade. O Iruma Kun é muito bom, cara. É uma obra de comédia com aventura muito legal. Tem um pouquinho de ação, mas não se foca em ação, tá? Mas tem uma ação legalzinha ali. E a dublagem, ela consegue agradar uma galera que não tá muito disposta a assistir legendado, né? Às vezes uma galera com uma faixa etária mais baixa e talvez seja PG-12. Eu realmente não sei, mas é um anime mais palatável para o público mais jovem. A temática dele é mais leve. Então, assim, cara, eu recomendo Iruma. Mas pra quem... Assim, mas de novo, não achei que tira todo o potencial da história a dublagem. Mas ainda assim, é uma boa dublagem, uma dublagem ok, redondinha. E eu recomendo vocês assistirem. Eu não lembro de Iruma todos nos detalhes, assim. Mas se eu não me engano, é que tem algumas coisas ali, das piadas, principalmente em japonês, que acaba sendo um pouco difícil, né, de trazer pro português. Uhum. Então aí, acho que... E tem coisa que não dá, né, pra traduzir. Tipo, como que vai usar uma piada muito específica, né, muito nichada lá. E aí, comédia tem esses poréns, né? Tipo, ou pode ser uma coisa muito nichada, uma coisa muito específica, igual tem piadas que só funcionam no Brasil e tem piadas que só vão funcionar lá no Japão. Mas eu acho que Iruma acaba sofrendo um pouco e aí não tem jeito, né? A dublagem vai ter que dar um jeito de conseguir trazer aquilo de alguma forma pra que a cena faça sentido ainda, né? Pra pessoa que tá assistindo. Sim, totalmente. Inclusive, eu acho que o Iruma Kun, a questão de ser subestimado,
ele sofre do mesmo problema que aquele anime do Hanako-kun. Hanako-kun, sim, as crianças endemoniadas. Ele sofre também, né? Como é uma coisa muito da cultura oriental e as piadas são focadas nisso e a adaptação acaba não conseguindo levar o mesmo elemento porque é cultural. Como você não consegue trazer exatamente o que o japonês está assistindo, acaba não sendo completo e isso causa um pouquinho, não digo estranhamento, mas vai fazer o público subestimar a obra porque ela não consegue conhecer a obra por completo, né? E sabe que obra que você pode conhecer por completo? Essa obra que tem o Kakashi que todo mundo queria ter, meu amigo. Não é, Naomi? Calma aí. Mais respeito pra falar do amor da minha vida, da salvação dos meus dias tristes, da luz que ilumina o meu quarto todo dia de manhã. Ele, somente ele, do Satoru Gojo. Também conhecido como Kakashi, né? Também conhecido como Kakashi da nova geração. Kakashi New Gen. Exatamente. O anime é Jujutsu Kaisen. São 47 episódios, dividido em 2 temporadas, né? A primeira com 24 e a segunda com 23. Mas nesse meio tempo aí, entre as duas, tem um filme de 1h30, 2 horas, mais ou menos, que é Jujutsu Kaisen Zero. E o gênero é ação, fantasia e temática escolar. E talvez um pouco de sobrenatural, né? Um pouco. Totalmente sobrenatural, né? Totalmente, né? A data de lançamento é 3 de outubro de 2020. Caramba, faz 4 anos, eu não tinha essa linha do tempo. O estúdio é o MAPPA, o famosíssimo MAPPA. A fonte é o mangá, o autor é o GG Akutami, ou Gege Akutami, mas eu falo GG porque eu acho mais bonitinho. Estúdio de dublagem no Brasil é o Som de Veracruz e o diretor de dublagem é o Leonardo Santos. A sinopse, vou ler o que tá escrito aqui. Apesar do estudante colegial Yuji Itadori ter grande força física, ele se inscreve no clube de ocultismo, ou seja, o clube que vai ver coisas de terror e vai procurar coisas sobrenaturais. Certo dia eles encontram um objeto amaldiçoado e retiram o selo, atraindo criaturas chamadas de maldições. Itadori corre em socorro de seus colegas, mas será que ele é capaz de abater essas criaturas usando apenas a força física? Fica aí o questionamento, né? Resumindo, o menino come um dedo esquisito, nojento, podre e descobre que ele é forte. É isso, basicamente. Praticamente isso, né? E Jujutsu, hoje em dia, eu sou uma advogada completa. Tudo bem que é muito fácil defender a dublagem de Jujutsu, porque é muito boa, né? A dublagem em português é muito boa. Uhum. Só que eu sou uma advogada, assim, completa. Eu sou jurídico dublagem brasileira de Jujutsu Kaisen. Eles fizeram tanta inserção com os temas nacionais, assim, com piadas brasileiras, sabe? E o jeito de falar... Gente, o Gojo carioca. O Gojo com a voz de carioca. Não tem como. É perfeição, perfeição. E acho que foi um dos pontos altos, assim, que... E é um anime que tem uma dimensão, assim, pra captar a galera que não assiste anime, né? De um público mais geral, né? Um PG, assim, muito grande, né? Porque, pô, é um shonenzão, né? Basicão, não no sentido ruim. Mas, assim, é um shonen que funciona pra muitas idades, pra muitas pessoas, pra diversos gêneros, enfim. E por isso que a dublagem ser tão, sabe, funcionar tão bem aqui no Brasil é um dos pontos, assim, altíssimos. E eu, hoje em dia, assim, quando lançar a próxima temporada, eu vou assistir em japonês, normal, beleza. Mas quando eu vou reassistindo, é só português. Porque eu preciso ouvir a voz do Satoru Gojo falando carioquês, entendeu? Eu preciso ouvir. E acho que a combinação das vozes que eles fizeram de todos os personagens, todos eu acho que combinam super bem, sabe? E eles souberam acertar até, tipo... putz, personagem tal tem uma voz mais assim, às vezes mais doce, o outro tem a voz um pouco mais aguda, e acho que não é nem a questão de timbre, sabe, timbre de voz, não, acho que não foi baseado nisso, porque por exemplo, o dublador do Geto, ele originalmente, né, ele tem a voz muito mais doce, mais fina, mais suave, e o dublador em português, pô, ele tem um puta do vozeirão, sabe? Mas que o jeito que ele falou, assim, ele fala numa maciez que parece um doce de leite falando. Pô, vou te falar uma parada. É um dos poucos casos, o Geto, de eu achar a voz dublada em português mais da hora e mais, assim, encaixa mais com o personagem do que a japonesa. É o Goku, né? É o Goku, também acho. Os dois, tá? Assim, o Jutsu, claro que com certeza tem uma baita atenção pra fazer a adaptação e escolha de dublagem desse anime, mas assim, cara, eu não consigo parar pra pensar assim, de bate-pronto, de falar assim, não, esse personagem aqui ficou meio estranho a voz. Cara, não ficou, mano. Não ficou, Todo mundo encaixou muito legal, cara. O Megumi,
A mina, caramba, como é que é o nome dela? Nobara? A Nobara encaixou. O Pop Itadori. Mas assim, eu realmente, as duas vozes que ficam na tua cabeça, que tu não esquece, é realmente o Satoru e o Geto, cara. Os dois ficaram muito bons, mano. Mas a que fica no meu coração é a voz do Toji Fushiguro. Gente, a voz desse homem em português. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém pede pra ele mandar um áudio pra mim, pelo amor de Deus, eu vou acordar, vou ter esse áudio pra eu acordar todos os dias, a voz dele. E é aquele ponto também que eu falei, o timbre é muito diferente, porque o dublador em japonês do Toji é o mesmo dublador do Dio, né? E ele tem uma voz, assim, é uma voz típica de vilão, mas é uma voz grossa, mas doce. Não sei se eu tenho palavras pra poder expressar, mas assim, é uma voz grossa, mas é suave, sabe? E em português, não. Ela é uma voz grossa, mas é uma voz alta, sabe? É uma voz muito, sei lá, alta, assim, não é tão áspera assim, sabe? Eu sou fanboy do Gojo, velho. Porque a voz do Gojo, velho, é muito de malandro, cara. É muito. O Gojo seria flamenguista, vamos falar a verdade? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Pô, coitado do Gojo, né? Realmente, o Gojo não é vilão, é Liu Gojo. Liu Gojo. Fala pra você, eu não tenho o Gabi Gordo, agora tem o Gabi Gojo, né, velho? Gabi Gojo. Nossa. Bota ele de óculos e cabelo branco. Agora vai ter que botar a foto do Gabi Gordo com a cara do Gojo, velho, não tem jeito, na capa. Que missão imprópria vocês me arrumaram, velho. Se vira. Mas, cara, eu acho que o grande acerto de Jujutsu Kaisen é o mesmo acerto do One Punch Man, é o mesmo acerto do Yu Hakusho. É uma obra atual, entendeu? E eles não têm medo de adaptar da maneira que seja atual pra sua época. Por que funcionou Yu Hakusho? Por que funcionou One Punch Man? Por que funciona Jujutsu Kaisen? Porque, por exemplo, Yu Hakusho, ele é uma obra do final dos anos 80. Ela foi adaptada aqui no Brasil no começo dos anos 90. É na mesma década. Então o que acontece? As pessoas ainda estão no mesmo contexto. E quando a gente vê hoje, a gente sabe que é um anime daquele contexto daquela época. Então você sabe que o diálogo ali é daquela época. Jujutsu Kaisen, ele é atual. É um anime que fala da época atual. Tanto que os personagens brincam, fala de personagens da Jump da atualidade. Eles brincam com o Big Tree. Eu acho que eles falam até palavras tipo vai num date. Sim. Sabe? Umas palavras bem atuais, assim. E por que esse tipo de obra não envelhece? Porque quando a gente assistir daqui a 20 anos, vai saber que Jujutsu Kaisen, ela se passava no contexto do começo dos anos 2020. É desse contexto. Então o que acontece? Ela funciona a adaptação porque ele é uma obra por si datada. Não é uma obra datada pela dublagem. É uma obra datada pelo seu próprio roteiro. Então, a dublagem, ela trabalha no roteiro que tem. E eu acho que isso é muito bom e funciona muito bem. Mas assim, eu ainda acho que, por exemplo, no caso do Jujutsu, ele não foi tão agressivo nessa questão das piadas, assim, de localizar e tudo mais. Eu acho que ele foi bem mais sutil, tá? Tanto é que em muito momento passa batido. A Naomi lembrou do date aí, mas realmente fica mais ou menos nesse nível aí, né? Nada, não tem um rapadura doce na mole, não. Nem ninguém chamando alguém de bofe que nem no... Mas sabe qual é o rolê? Bofe e rapadura doce não é mole, não. Eram usados normalmente no começo dos anos 90, como date é usado hoje. A gente não sabe se daqui a 20 anos as pessoas vão usar palavras em inglês como a gente usa normalmente hoje em dia aqui, sabe, pra certos termos, como o próprio date. Como o Toji fala de macho. Ele fala macho como é que é? Eu sou péssimo pra lembrar nome de macho. Tipo, do jeito que a maioria hoje em dia usa o macho, né? Sim, daqui a 20 anos talvez eles não usem esse termo mais. Exato. Porém, é contexto da época da obra. E dito isso, falando em época, vamos falar de um anime de época também? Fala de quê? De O Beijo do Vampiro? Exatamente. É o beijo do vampiro das terras nórdicas, né, velho? Com 48 episódios, ou seja, 2 temporadas de 24 episódios, vamos falar de Vinland Saga. Ação, aventura, drama. O primeiro episódio foi lançado em 8 de julho de 2019 pelo estúdio Witch. O estúdio que... Não vou fazer essa piada, não. O estúdio It. A fonte é o mangá do autor Makoto Yukimura. E ele tem um diferencial. Ele tem 2 estúdios de dublagem. Um pra cada empresa que adaptou. Meu amigo. Se você assistiu na Netflix, você viu a dublagem da Vox Mundi. Se você viu na Crunchyroll, você viu a dublagem da Atma.
A dublagem da Vox Mundi foi dirigida por Letícia Quinto e Paulo Porto. Já a da Atman, que é da Crunchyroll, foi dirigida por Alex Milley. E Vinland Saga conta a história do Thorfinn, né? Que ele vive no mundo de saqueadores, buscando a oportunidade de cumprir o seu objetivo: vingar a morte de seu pai, o Thor, que foi morto pelo seu chefe ou escravizador. E para isso, ele precisa de um duelo com ele, com o grande vilão da obra, ou o pai substituto, Askeladd, o líder de um bando e um assassino. E para conseguir essa luta, ele terá que cumprir as exigências do Askeladd. Será que ele vai conseguir cumprir as exigências? Será que ele não vai mudar de ideia no meio do caminho? A gente vai descobrir tudo isso na jornada de autoconhecimento e, claro, na jornada de criança a adulto do Thorfinn, um menino viking. Olha aí que maneiro. Quando tu falou tudo isso e muito mais, pra mim tá fazendo tudo isso e muito mais, dá pode dos e-mails. Não, hoje não, velho. Hoje não, Faro. Ui. Ele gosta. Cavalo. Muito bom, né? Que idiotice, velho. Ai. Eu não sei porque a gente nunca usou isso no podcast, cara, na moral. Porque é idiota, pô. Mas é bom, é por isso. Não, tem que usar, pô. As frases do Faro é icônicas. Pô, tá maluco. Ratinho. Cara, ele ratinho, o chamo bombeiro da Eliana, são frases maravilhosas. Pô. As frases da Carol Conká, vocês têm que colocar também, hein? Nossa, Minha língua é igual um chicote. Pá, pá. vocês são muito idiotas. Velho. Vamos voltar à dublagem. Fala dublagem, vamos lá. Você chegou a ver as duas dublagens? Sim. Pra comparar? E aí, o elenco de dublagem mudou? Sim. Eu vi dublado também, acho que a primeira temporada inteira eu vi dublada, mas eu vi na dublagem da Netflix. Com certeza, eu vi na Netflix. Vi mais a dublagem da Crunchyroll também. Eu vi alguns da Netflix, mas a maioria do anime eu vi na Crunchyroll. Vou ser bem honesto, a dublagem da Atman é muito boa, cara. Tipo, eles respeitam muito a questão de ser um personagem viking. Ele não é um personagem viking nórdico que parece um japonês viking. Não, ele é um personagem viking, sabe? Sim, e essa foi uma das minhas dificuldades pra assistir em japonês, vocês acreditam? Que eu comecei a ver em japonês, porque, enfim, né? Nós, criadores de conteúdo otaku, aquelas, sempre, sei lá, bota por padrão, bagulho em japonês legendado. E eu tava vendo, eu falei, gente, não tá conversando comigo esse negócio, tá? Sabe, não sei, não tava sentindo vibes. Aí eu falei, deixa eu botar esse trem aqui em português, dublado em português. Aí foi que foi, porque eu não sei, gente, bizarro isso, mas foi só com Vinland Saga isso que aconteceu comigo. Eu não conseguia, tipo, a voz em japonês, pra mim, o tom da voz, mas assim, a fala em japonês não combinava, sabe? Com eles loiros, de olho azul, com o nome Thorfinn, falando, tipo, no norte da Europa, sabe? Gente, não tá conversando comigo isso. Aí eu vi em português e achei massa demais. Eu não senti uma diferença quando eu vi os episódios da Netflix, por exemplo, sendo que, mais uma vez, eu assisti a maioria na Crunchyroll, mas um ou outro eu acabei vendo na Netflix por facilidade no momento. Né? Sim. E, sabe, não deu aquela diferença, não me deu um estranhamento, o que é muito bom. Então são duas dublagens de duas empresas diferentes, com pelo menos metade dos dubladores diferentes, e alguns dubladores são os mesmos, mas o elenco principal, em sua maioria, são dubladores diferentes. Por exemplo, o Thorfinn são dubladores diferentes. O Thorfinn, ele é o Daniel Figueira na Netflix e o Alex Minei, que é o diretor na Crunchyroll, por exemplo. E, porém, o Thorfinn criança é a Vizedek nos dois. Então o que acontece? Na criança é o mesmo, só que já ele adulto já é outro dublador. Mas assim, são dois estúdios que tem bastante know-how, né? Por exemplo, o Atman, só pra gente lembrar, faz o Slime, né? O Slime é o Haikyuu eles fizeram o Eizouken, eles fizeram aquele também do Herói do Escudo. Fizeram bastante obra grande, né? Se eu não me engano, tá? E aí vocês podem me corrigir. O Gundam, o Mercury Fall Witch, da minazinha lá, ruiva, também é deles. Então, assim, pô, mano, os caras têm know-how com dublagem. Se tu pesquisar, provavelmente ele deve ter um portfólio aí de mais de 20, 30 dublagens. Então, assim, os caras manjam. E a Vox Mundi também. Então, são dois estúdios, assim, que, assim, tu entrega pra eles e vão fazer a parada de qualidade. E, assim, o que eu acredito, tá, gente? Pelo que aconteceu com Boku no Hero, os estúdios devem tentar, à medida do possível, manter, assim, na medida do possível, de novo, as vozes, ou pelo menos o estilo que foi feito a dublagem dos personagens, porque,
cara, imagina um fã que foi lá assistir dublado a primeira vez, aí ele falou assim, pô, assisti, sei lá, a primeira temporada na Crunchyroll, que é a Atma, aí agora eu vou assistir na Netflix, que é a Vox. Aí chega lá na Netflix, tá a voz toda diferente. A pessoa não vai ter aquela conexão, a pessoa vai desconectar. Mano, o meu pai, tá? Meu pai é um grande fã de série, cara. Meu pai adora aquela série policial Law & Order, cara. Meu pai ama Law & Order. E aí ele tava assistindo no Prime, e ele falou que teve uma temporada lá que muda um monte de personagens da dublagem, dos dubladores. Cara, meu pai falou que parou de assistir Law & Order, porque ele não conseguiu acompanhar, porque ele não achava mais, tipo assim, não conseguiu se adaptar às novas vozes do personagem, saca? Uhum. Então, assim, isso também acontece com o anime, galera. Tu assiste a voz do Thorfinn num tom, uma temporada inteira. Chega na segunda temporada, o Thorfinn tá falando de outro jeito. O interessante disso tudo é que, se você pegar o Vinland Saga, não sei se você lembra, mas eu lembro quando saiu a primeira temporada, o Arara ainda tava trabalhando na Crunchyroll, e eu perguntei pra ele se o Vinland Saga ia sair na Crunchyroll. E ele falou, não, o Vinland Saga, ele é exclusivo da Prime Video. Então, ele saiu legendado da Prime Video, e depois saiu dublado em outros 2 streamings, cara, e cada um com uma dublagem diferente. Pior, né, velho? Pior. É o que é mais maluco nessa história toda. As dublagens se conversam, mesmo tendo atores diferentes em alguns personagens. Você não vai ter o estranhamento se você assistir em um ou outro, mas fica a dica, são dublagens diferentes. Pode ser que você sinta que uma tenha um tratamento de texto diferente da outra. Eu não senti, mas eu assisti poucos episódios. Eu acho que eu assisti só 3 episódios da Netflix, tá? O resto eu assisti tudo na Crunchyroll, então talvez eu não tenha estranhamento. Mas, de repente, se você acabar tendo que assistir meio a meio, ou assistir um e depois assistir o outro, você pode ter uma noção maior das diferenças. Eu, Raul, vendo os poucos episódios da Netflix, não senti a diferença, tá? Tem 2 animes da Netflix, que é da Vox Mundi. Assim, os 2 são de comédia, então, assim, não sei se serve muito como comparação, que foi o Backstreet Girls e o Goku Shufudo. O Goku Shufudo que tem episódio aqui de cast. Tatsu Imortal. Isso, exatamente. Cara, os 2, a dublagem é muito boa, velho. É muito engraçada, cara. O do Backstreet Girls, velho. O que eu já vi no Twitter e no Instagram de corte, de edit da dublagem, cara, é muito bom, mano. Backstreet Girls. Eu acho que o Backstreet Girls, ele é mais engraçado dublado do que legendado, tá ligado? E vou ser bem honesto com você, o Vox Mundi faz muito filme, né? Tanto ele quanto a Atma são 2 estúdios que se equivalem, tá? São 2 estúdios muito bons. Eles têm um know-how muito legal, então vai tranquilo, cara. Vai muito mais pra assistir pensando no que é mais fácil pra você, por exemplo. É mais fácil eu ver na Netflix, então assiste na Netflix. É mais fácil eu ver na Crunchyroll, então assiste na Crunchyroll. Do que pensar qual estúdio que você vai assistir porque vai ser melhor ou pior. Assiste no que te apetece, porque os 2 são muito bons. Exatamente. E Vinland não tem muitos problemas, né, tipo de tradução nem nada, né, porque são coisas um pouquinho mais ocidentais, né? As referências que eles usam lá, e que pra gente é muito mais tranquilo, né? Do que uma piada lá muito específica do Japão, né? Totalmente. E outra, né? Ele nem tem tantas piadas assim, ele é mais um dramão, né? Tá bem cético, né? Ele é mais cético. Ele é mais histórico, posso dizer assim. Ele respeita a história dos vikings, né? Uhum. Você vê ali o jeito que ele trabalha. E se você vê outros filmes, séries e outra coisa sobre viking, você vê que é muito parecido, ele trabalha muito bem. É claro que ele infantiliza um pouquinho. Ele não vai mostrar, por exemplo, um cara cortando as costas do outro e fazendo uma asa com a costela do outro, que nem você vê na série Vikings, né? Mas você vê uma batalha entre vikings ali. Bem mais family friendly. É outro público, né? Um público adolescente ali, infanto-juvenil e tudo mais. A gente volta de novo pra aquele negócio do público-alvo. Mas, cara, ele respeita ali a cultura viking, então ele não vai fazer uma piada que você vai ver num anime escolar japonês, por exemplo. Exato. E aí, isso abre muito menos margem, né, pra ter erros de dublagem, né? Por isso que eu acho que nesse caso de Vinland, a mudança de estúdio não tem tanto problema assim, né? Porque, no fim, é algo mais histórico, né? Algo mais cético. Então, não tem muito o que inventar ali. Agora, por exemplo, aí de Irumakun que a gente falou lá atrás, aí pode ser que a interpretação de quem tá fazendo a tradução ali do diretor vai interferir, né? Querendo ou não, no entendimento, né? Totalmente. E você, qual foi o anime dublado que você assistiu atualmente que você mais gostou? Comenta pra gente. E você assistiu algum desses animes aqui? Comenta qual foi a sua impressão, o que você achou. Qual das 2 versões de Vinland Saga você assistiu? A gente quer saber o que você achou e qual é a sua versão favorita se você assistiu as 2. Pô, todas as suas opiniões são muito importantes pra gente. Você pode, é claro, deixar o seu recado no seu agregador de podcast favorito, lembrando sempre que você só irá para nossa seção de e-mails se você mandar um e-mail para podcast@mundodosanimes.com ou se deixar uma mensagem no Spotify, beleza?
E claro, você pode ser uma pessoa especial, você pode ser um viking, levando a gente aí ao topo, sendo o nosso apoiador. É menos de uma coxinha, amigo, é muito barato. A partir de R$5 você pode ajudar a gente. É só ir lá no catarse.me/MDA e ver o plano que você pode cumprir mensalmente. Lembrando que não adianta pensar, pô, esse mês aqui. Não, pensa num plano que você pode cumprir mensalmente. Se você não vai aguentar, não vai no de 50, de R$100. Se você consegue manter R$5 todo mês, pra gente é muito mais importante do que você pagar R$50 e não aparecer mais, tá bom? Então, continua aqui com a gente, independente do plano que você quiser. E você pode ser o nosso apoiador como eles, os brabos, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loureiro, Zé Yamaguchi, Lucas Batista, Luiz Rodrigues e Nathan Kleiman. E aí, Naomi, curtiu participar do podcast? O que você achou? Curti demais, pelo amor de Deus, me chamem mais. Adoro conversar, não pode dar abertura pra eu falar de Jujutsu Kaisen, entendeu? Porque eu já venho o quê? Com a Bíblia, pregar aqui a palavra de Jujutsu Kaisen dublado pra vocês. Mas eu amo conversar, venho conversar com vocês. Eu já falei, né, que eu sou fã, então tô aqui no papel de fã, representando os fãs também, que não falam nada, que eu sou uma fã tímida, né, que eu tava assim, ai meu Deus, será que eu mando mensagem no Spotify? Eu mandei algumas vezes, mas é isso, sou muito fã do trabalho de vocês, dos conteúdos e tudo mais, então tô super feliz de ter participado, muito obrigada. Então manda mensagem, quem sabe você vai estar aqui. Comentem bastante lá no coisa do Spotify, pelo amor de Deus. Venha bater papo com a gente e fazer parte da nossa comunidade. Espero, Naomi, que não tenha perdido a magia, como você vendo aí como é que é feito aqui as coisas, tá? Claro que não, agora que eu vou ouvir com mais... Só não vou ouvir o meu episódio, que eu tenho vergonha da minha voz, aquela. Não, mas eu, com certeza ainda, vocês são meus maiores companheiros. Na minha cabeça, eu sou amiga de vocês já. Vocês são meus companheiros de treino. Se vocês soubessem o que acontece por trás da MDA, vocês ficariam enojados. Essa é a frase do MDA. Inclusive, Naomi, pra quem não te conhece ou pra quem te conhece e não sabe onde encontrar, onde que as pessoas podem te encontrar na internet? Meus arrobas são todos Naomi Matsu, ou Naomi.matsu ou Naomi Matsu. Se você colocar Naomi Matsu, já vai aparecer lá nas redes sociais. Eu crio bastante conteúdo pro TikTok e pro Instagram também. E eu falo bastante de animes e mangás, então acho que tem a ver aqui com o público. Exatamente. Inclusive, aconselho, vai lá seguir ela no TikTok e no Instagram, porque o conteúdo dela é muito, muito bom. Fico tímida. Não fica não. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!違う